uma pergunta. Você teve algum mentor no surf, não? Mentor? Tu pulou, né? Na verdade, tu falou como o surf surgiu na tua vida, mas vamos lá. Como é que o surf surgiu na tua vida e se você teve algum mentor? Cara, o surf surgiu na minha vida em 1974. Né? Eu nasci em 67. Eu era pequenininho. Eu comecei a surfar no Gonzaga com as planondinhas, as pranchinhas de isopor. Pô, planondas. Tinha várias planondinhas e tinha uma prancha chamada Guarujá, não sei se vocês lembram. Guarujá, vendi aqui até no Cara, Jumbo Eletro. Isso, vendia no Jumbo Eletro. Jumbo Eletro. Pô, eu comprei aqui uma. Cara, eu lembro até hoje da minha primeira ondinha que eu fiquei em pé. Né? Foi lá no Canal 3. Né? E foi meio que sem querer. Eu era pequenininho, eu devia ter 7 anos. E foi na planondinha. Foi uma coisa de louco. Em 1977, eu comprei de um amiguinho meu, chamado Juba, Serginho, né, uma prancha de surf que eu não sei bem de quem era. Talvez uma prancha do Homero. Era uma prancha toda ferrada, mas era uma prancha de surf, cara. Né? E talvez vocês não lembrem, eu acho que vocês não são dessa época, mas as parafinas, antigamente, elas tinham essência. Elas tinham essência de morango, essência de coco. E eu lembro até hoje, cara, assim, de eu indo para a praia, passando a parafina, vendo, né, as ondas. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de coco, isso me remete, né, àquele momento, aquela lembrança. Olfativa, né? Cara, sim. Arrepia. Hoje a neurociência sabe disso, né? A área da memória, ela fica a meros 2 neurônios do bulbo olfativo. Então, o olfato, ele consegue captar memórias, né, de uma maneira muito intensa. Ou, ora, essa coisa do cheiro, do olfato, às vezes uma música. Uhum. Você ouve uma música, você lembra um aroma, um cheiro da época que você escutou aquilo. É muito louco isso. Sim. Cara. E daí, em 1978, eu comprei minha primeira prancha, eu lembro até hoje. Eu fui encomendar uma prancha na Galeria Quinta Avenida, numa loja chamada Mansurf, dos irmãos Mansur. A loja, eu não sei se era dos irmãos, porque quem tomava conta era o Elias. Que para mim, assim, é o mais surf dos 3 irmãos. Né? O Elias é uma gracinha. Ele continua até hoje com a Mansurf, Elias, lá na casa dele no Guarujá. Maravilhoso, maravilhoso. Né? E foi uma prancha shapeada pelo Cocó, uma monoquilha branca, com uns fogos assim pintados. Cara, eu não tenho foto dessa prancha, cara. Assim, me arrependo muito, muito, muito. Mas, Elias, cara, até hoje eu lembro de eu pequenininho, com 11 anos de idade, entrando naquela loja com as esteiras, as pranchas, os quadros de surf, uma coisa fantástica. Daí você me pergunta se eu tive um mentor no surf. Cara, claro que eu tive um mentor no surf, o mentor foi o Cisco. O Cisco, ele provavelmente foi o cara responsável por me tirar da marginalidade, né? Porque eu venho de uma família rompida, né? Minha mãe e meu pai, eles eram separados. Hoje eu trabalho com isso, eu tento ajudar famílias a não produzir uma miséria para os filhos, né? Então foi uma separação muito traumática. E talvez numa outra ocasião eu conte isso, mas eu cresci na rua. Né? Minha mãe trabalhava, né? E crescendo na rua, cara, cresci na bandidagem. Né? No Siconge aqui, né? Nessa época, né? E um pouquinho mais para frente, o pessoal jogava bola com 38 na cintura. Buda, Baiola, Kid, todo mundo assassinado, né? Droga pra caramba. Os tempos aqui eram selvagens, eram bem selvagens. O Quebra-Mar era um local selvagem, muito selvagem. Época de afirmações, né? Também. E eu nunca pertencia a nenhuma turma. Eu fui do Quebra-Mar, porque eu frequentava o Quebra-Mar, fui muito próximo do Lequinho. Eu fui do Siconge, eu fui da turma da JT, no Canal 3, né? Eu fui do Elevado. Então eu frequentava vários lugares. E eu encontrei o Cisco, né, quando ele fazia pranchas numa rua que fica aqui no Gonzaga, eu não lembro.
eu fui fazer uma pranchinha de isopor com ele, né? E, cara, encontrar o Cisco foi uma coisa muito foda para mim, porque ele saía no jornal A Tribuna, naquela coluna das ondas, Murilo, do Murilo, Ferreira. ele saía direto, e assim, cara, uma criança de 10 anos, quando vê um rapaz de 20, é um abismo isso, sabe? Ele para mim era Deus, né? Mas depois, quando você tem 20, o cara tem 30, isso some, né? Isso some. Mas, cara, o Cisco quase me pegou no colo, né? Ele quase me pegou no colo. E eu tenho aqui algumas fotos muito bacanas, né? Essas fotos eu disponibilizei para todo mundo. Tá na nossa descrição, né? Aí do canal. É. Quem quiser faz lá o download e consegue... Olha só. Cisco comigo já com 17, 18 anos. Tá, gente, tá tudo disponibilizado. Tá tudo disponibilizado. Na verdade, a gente vai falando aí, mas quem quiser ver depois... Eu e o Cisco viajando. Né? Isso aqui, cara, foi uma viagem maravilhosa. Eu tinha 15 anos de idade, eu e o Sérgio Panella. O Cisco tinha 25. Ele não era um menino, como ele me chama de Sérgio menino. Farinhas. Ele era um homem. Né? E ele levou a gente, né? Ele levou a gente para uma viagem para o sul do país. Para o sul do país. E ele fez de tudo para que eu e o Sérgio nos sentíssemos muito bem. Ele era um mestre, né, para nós. Aqui eu estou com uma garrafa de vinho em Laguna, né, comprada pelo Cisco. Ele comprou queijo, vinho, num final de tarde maravilhoso, depois de ondas maravilhosas que a gente pegou no farol de Santa Marta. Então, assim, era um cara incrível, cara. Incrível. Tá aqui uma foto dele. Ele nem sabe que eu tenho essa foto, mas eu guardo com muito carinho. Uma pranchinha que o Cisco fez para mim, uma pranchinha de isopor. Essa aqui já foi a segunda ou terceira prancha que ele fez para mim, né? E aqui uma prancha branca, monoquilha, que ele fazia umas monoquilhas que colocava madeira, folhinha de madeira atrás, era uma coisa de louco, né? E assim, o meu estilo no surf, durante muitos anos, foi idêntico ao do Cisco. Porque eu tentava copiar até o dedinho. Até o dedinho. E eu lembro que o pessoal falava, cara, você está surfando igual a ele. Para mim era a glória. Né? E ele tinha um surf bacana, né? Um surf para frente, bem para frente, e fazia uns cutbacks lindos. Uma marca registrada. Né? A verdade é que o surf dele era um surf que estava morrendo. Porque aquele estilo para frente e de cutbacks, né, já não ia conquistar muitas coisas. Eu lembro o choque que eu tive quando eu vi o Picuruta surfando. Porque assim, o Cisco era meu mestre, meu mentor, né? E ele tinha um surf lindo, mas, cara, quando eu vi o Picuruta, eu falei, meu Deus do céu, cara. O Almir, né? Que o Cisco era cutback. Lindo. Era como se fosse o Michael February. Que hoje você vê o cara surfando, é lindo. Mas, pô, ele não vai arrumar mais nada em competição. Mas é lindo. Plasticamente, esteticamente. É foda. É belo. E daí, como eu queria competir, quando eu comecei a ver esses outros caras, eu falei, tenho que mudar. Tenho que mudar meu estilo. Por quê? Porque o surf estava mudando, né? E foi tão difícil para mim, porque, cara, o Cisco e o Picuruta não se falavam. O Cisco e o Almir não se falavam. O Cisco e o Lequinho não se falavam. E eu tinha uma conexão muito grande com o Cisco. Mas eu também queria ter conexão com esses outros caras. E eu fiquei meio que no fogo cruzado durante muito tempo. Porque a treta deles era a treta deles. Não era minha. Né? E, cara, foi treta a vida inteira. Né? Eu fui ser amigo do Picuruta, do Almir, muito lá na frente. Do Lequinho, eu era muito próximo. Eu cheguei a morar com o Lequinho no apartamento do Pete, que era um cara ali do Quebra-Mar, um grande amigo meu. Né? E do Lequinho eu fui muito próximo. Né? Mas o Cisco e o Lequinho tiveram tretas horrorosas. Né? O Lequinho quebrou o braço do Cisco dando uma paulada num campeonato em Itanhaém. Né? E, cara, imagina eu no meio disso. Uma criança
puta, adorando o Cisco, mas também, cara, eu era amigo do Lequinho. Cara, era terrível isso. Eram os tempos, né, bem difíceis, né? Mas uma coisa bacana, né? O Cisco, ele morou sempre por aqui, por essa região, né? E ele abria a porta para mim da casa dele sempre com uma generosidade maravilhosa. Eu era uma criança e eu batia na porta dele, todo dia eu olhava para ele, oi, e eu entrava e ficava lá, né? E eu lembro que quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu entrei e tinha esse livro do Pablo Neruda, a biografia dele, Confesso que Vivi, né? No chão, junto com o violão do Cisco. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para minha mãe comprar esse livro para mim. Cara, isso é muito foda. Por quê? Porque é a referência. Qual surfista lia? Depois eu vim a saber, claro, que o Cisco não era um grande intelectual e nem precisa ser, né? Leu alguns livrinhos na vida, mas não importa. Não importa. Meu pai lia, eu já era leitor, e o Cisco, meu herói, lia. Tinha esse livro lá. Tinha esse livro do Anthony Blay, Hatha Yoga, né? E graças ao Cisco, eu comecei a ler essas coisas. Graças ao Cisco, eu aprendi a tocar violão, porque ele dedilhava o violãozinho dele, eu ficava de boca aberta, né? De boca aberta. Depois eu fui estudar violão por causa dele. Graças ao Cisco, eu me apaixonei pela música dos anos 70, Cat Stevens, Neil Young, né? Coisa que já não era mais da minha geração, né? Era da geração anterior, né? Eu não vivi os anos 80, eu comecei a surfar no final dos anos 80. Então foi muito foda, cara. Assim, eu fui fazer educação física por causa dele, né? Porque ele era o único surfista que tinha uma faculdade naquele momento, né? Então, chegou um determinado momento, né, que eu falei, cara, o surf pode não dar certo, né? E daí eu fui fazer educação física por causa dele. Então, assim, o que eu falei, tudo que está aqui é 10% da minha vida. Mas esses 10% da minha vida, cara, o Cisco está muito presente. Muito presente. E me diga uma coisa aí. E no ano de 82, cara, o que aconteceu nesse ano? Ano de 82, 1982. Lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa do Cisco, que era num porãozinho que ficava ali na Euclides da Cunha, né? E ele dividiu comigo a ideia de fazer um clube de surf, né? Que ele chamou de União Natural Clube de Surf, o UNCS, né? E quem estava por detrás também era outro surfista excepcional aqui de Santos, chamado Christian Walters, né? E eles criaram a ideia do UNCS, né? Do União Natural Clube de Surf. A ideia era fazer um clube que pudesse ser beneficente, produzir campeonatos beneficentes, produzir folhetos, panfletos. Na realidade, fizeram um panfleto, um folhetinho. E depois o Cisco meio que desistiu, o Christian também, e 2 ou 3 anos depois, o pessoal do Elevado falou, puta, a gente vai pegar a ideia do UNCS, do União Natural Clube de Surf, né? E ali no Elevado, o Naná, que já é falecido, o Beto, o Paca, aquela turminha do Elevado, fez aí talvez uma meia dúzia de campeonatos, metade deles eu ganhei, metade eu fiquei em segundo lugar, que eram campeonatinhos de beira de canal e que a gente recolhia alimentos para doar para instituições de caridade. A única coisa que eu tenho do UNCS hoje, né, é uma carta que o meu pai mandou para mim e que eu coloquei no prólogo desse livro aqui que eu escrevi há uns 15 anos atrás, que se vocês me permitem eu queria ler. Mariporã, 19 de março de 1982. Meu caro amigo Marcelo, ainda ontem à noite li o teu boletim informativo da UNCS. Fiquei deveras satisfeito e emocionado, não tão somente pela orientação que vocês imprimiram à nascente sociedade, como por perceber que nas coisas que vocês realizam descobriram o absoluto, ou dele tiveram um vislumbre. Particularmente você, quando diz que o mar, o céu, o ar, o vento, o sol me transmitem uma grande paz interior
E quando saio da água, lá deixo todos os meus problemas. Talvez você não perceba a profundidade desse teu sentir, mas essa comunhão com a natureza e esse sentimento é um verdadeiro se fundir ao absoluto, a Deus, ao eu maior, que só se manifesta através da meditação profunda. E uma das formas de meditação é realizar tudo e qualquer coisa que se faça sem que qualquer outro pensamento, neste momento, cruze o céu da nossa mente. E eu entendo que é na solidão do mar, à espera da onda ou na crista dela, que se vivendo com plenitude e exclusividade, nenhuma gaivota cruza o céu da mente. E esta, tornando-se vacuidade, permite que o grande eu que habita em nós se torne uno com o eu universal. O surf, portanto, é uma das mais importantes técnicas de meditação e comunhão com o divino, se for entendido como participação sem o interesse da competição. Lembre-se disso ao entrar na água e a seguir esqueça. Seja somente um espectador quando estiver voando. Funda-se com o mar, o ar, o céu, o vento, de forma que o agente e o paciente sejam um só. Está aí a raiz da felicidade que pode ser encontrado em tudo o que se faz, não só no surf, mas em tudo. Fazer tão somente uma coisa de cada vez. E quando for uma diversão, será uma meditação. Quando for uma competição, será um negócio. A felicidade existe na diversão. A preocupação existe no negócio. Sugiro que você leia um importante livro da atualidade cujo título é Meditação, a Arte do Êxtase, do guru hindu Bhagwan Sri Rajneesh. Meus parabéns e toquem em frente. Que a paz esteja com todos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu me emociono. Teu pai, que te estima muito, Slavio Danukalov. É a única coisa que eu tenho do UNCS. Né? E foi uma sementinha ali do Cisco que depois floresceu o que tinha para florescer ali no elevado, né? Mas infelizmente não foi para frente. Né? Então é isso. Eu tive nesse momento, né, uma enorme impossibilidade de seguir uma carreira competitiva no surf, né, porque meu pai era, como eu falei para vocês, era separado da minha mãe, e meu pai morava em Mariporã, e eu tinha que vê-lo de 15 em 15 dias. Cara, toda vez que eu tinha que ir para lá, tinha campeonato. E eu era uma criança, um jovem, e eu não conseguia falar para o meu pai assim, pai, é importante para mim isso. Né? Meu pai morreu, eu tinha 28 anos de idade. Ele nunca me viu surfar. Ele nunca me viu surfar. Talvez por isso que eu seja tão próximo do Noah. Né? Mas nem por foto, você mostrava, pai, aqui. Oi? Foto... Nada. Meu pai nunca desceu para falar, puta, isso é importante pro meu filho. Deixa eu vê-lo, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Né? Então, assim, cara, meu pai foi uma grande referência para mim. Uma grande referência. Mas o Cisco fez meio que a função de um pai postiço para mim. Né? Fez meio que a função de um pai postiço. Durante muito tempo. Uns 6, 7, 8 anos. Depois eu comecei a ver que o Cisco era gente que pisava na bola, como todo mundo. Ele foi deixando de ser um pai postiço, deixou imediatamente de ser mestre e, para mim, passou a ser um amigo. Um amigo, um irmão, cara muito foda. Né? Eu sei que o Cisco não curtiu muito isso. Por quê? Porque o Cisco adora ser chamado de mestre. Né? E ele já deixou isso bem claro. Né? Agora, mestre, para mim... Puta, de outra categoria, cara. Né? Para mim, o Cisco não é mestre e nunca vai ser. Mestre é o Tail. Esse cara ensina coisas para nós, verdadeiramente. O cara ficou tetraplégico. Né? E, conseguiu ser pai aos 55 anos e tá sempre sorrindo. Eu vejo a vida do Tail e eu falo, cara, esse é um mestre. Esse é um mestre. Gandhi foi um mestre. Né? Algumas poucas pessoas, para mim, são mestres. Mas isso não tira a dignidade do Cisco. O Cisco, para mim, durante muito tempo, foi um irmão. E tudo bem. Vida que segue. Né? Vida que segue. Muitas histórias aí, né? Muitas histórias.